queria que você acompanhasse a leitura comigo de um texto que para mim é muito especial. E é especial porque nele nós encontramos um convite de Deus, né? Os convites de Deus sempre são especiais. Amém? Então eu queria que você se sentisse convidado hoje pelo próprio Deus, não apenas pelo pastor, pelos irmãos, mas pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Lá em Isaías capítulo 55, o versículo 1 e o versículo 3 dizem assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tende dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. E no versículo 3 diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Às vezes a gente até despreza um pouquinho a riqueza daquilo que Deus está prometendo aqui para nós, porque nós não conhecemos a bondade com que Deus tratou Davi. Se você for estudar a palavra, você vai ver como Deus tratou o homem chamado Davi, o homem que ele chamou de homem segundo o coração dele. E queridos, esse homem, ele errou muito, né? E isso até se parece conosco, porque ele errou muito em muitos aspectos, mas Deus trabalhou no coração dele, a partir dele. E esse homem, ele foi muito abençoado, e além de ser abençoado, ele foi uma bênção para a geração dele. Tanto que lá no Novo Testamento, no livro de Atos, fala que Davi serviu a geração dele. Eu queria que você recebesse esse convite de Deus para o teu coração. No versículo 1 ele diz: a todos que têm sede. Você tem sede por mais de Deus? Então é para você esse convite. Ó todos que têm sede, vinde às águas, todos vocês, né? E aqui fala sobre dinheiro, mas eu queria que você interpretasse, né, sobre recursos, na verdade, porque no reino dos céus poucas coisas de fato nós adquirimos com dinheiro, mas com recursos, com investimento, né, da nossa vida, dos nossos dons, né, de tudo que nós somos. Então Deus está dizendo: venha, você que não tem nenhuma condição, que não tem nada para oferecer para Deus, é para você esse convite também. Se você tem fome e sede de Jesus, se você tem fome e sede da presença de Deus, é para você esse convite. Ele diz: inclinai os vossos ouvidos. E aqui há um segredo, né? Ele diz, né, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Abra os teus ouvidos, abra o teu coração, porque essa é a condição para que Deus possa nos abençoar. Você pode fechar os seus olhos? Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa noite, Senhor, e recebemos o Teu convite nos nossos corações. Clamamos, Espírito Santo, para que o Senhor trabalhe em nossas vidas nessa noite, que nós possamos sair daqui bem alimentados, Pai, saciados pela água e pela comida, Pai amado, que é servida pelo Teu Espírito Santo, o pão do céu, a água viva. Oramos, Deus, Pai, clamando, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Nós não temos nada a oferecer a Ti que verdadeiramente lhe agrade, Senhor. Tudo que existe em nossas vidas que pode ter alguma bondade, Senhor, já é fruto da Tua intervenção. Pai, nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações. Reconhecemos, Senhor, que a nossa justiça, o melhor que temos, é como trapo de imundícia. Mas mesmo assim, encontramos na Tua palavra esse convite, Senhor, para que possamos ir até a Tua presença, para que possamos ali nos saciar, nos preencher, Pai amado, nos fortalecer, encontrar em Ti, Senhor, tudo que nós precisamos, e de uma forma, como a Tua palavra mesmo diz, gratuita, sem, Pai amado, nenhum pedido de troca, Senhor. Nós também queremos oferecer gratuitamente, Senhor, a nossa atenção, o nosso coração, os nossos ouvidos, Pai, a nossa mente, Senhor. Queremos, Pai, nos render ao Teu agir, Senhor. Que o Senhor possa mover entre nós e que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra aqui, Senhor. Que cada pessoa que entrar nesse lugar seja impactado por essa presença, que o Senhor possa vir ao nosso encontro e que esse convite seja, Pai, correspondido de igual modo, Pai. Que nós também possamos Te convidar, individualmente falando, para vir e habitar entre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso, querido? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Amém.
muito bem-vindos nessa noite. Se eu estou muito feliz com a presença de cada um, não imagino Jesus como está se sentindo de ter aqui. Ele também aguardou esse momento para que você estivesse aqui. Então hoje, entregue seu dia a Ele. Se Ele foi bom, amém. Se foi ruim, amém também. E nesse momento declare o quanto você o ama. Essa música ela fala sobre a nossa necessidade de estar com Jesus. Se você está aqui é porque você o conhece, mas o seu desejo é conhecê-lo ainda mais. Então declare nessa noite que o seu desejo é conhecer o seu amado, amém?
intensamente, Pai. Sabemos que estás aqui, Pai Deus. Nós podemos, Deus, sentir, Deus, o seu perfume. Nós podemos ouvir a sua voz. Nós estamos aqui por Ti, para Ti, Deus. Santo Espírito de Deus, viva Espírito de Deus, queremos ouvir Tua voz aqui, estamos atentos. Santo Espírito de Deus, viva Espírito de Deus, queremos Te conhecer bem mais, vem se revelar a nós. Santo Espírito de Deus, viva Espírito de Deus, nos inclinamos para Ti, o resto pode esperar. Santo Espírito de Deus, viva Espírito de Deus, sopra em nossos corações, toma o Teu lugar. Tua presença se mover, fazendo o que ninguém pode fazer. Você nos muda por inteiro pra Te encontrar, e você vem nesse lugar pra nos encher de tudo que há em Ti. Eu me rendo por inteiro pra Te encontrar, pra Te encontrar. E o Teu mover move os medos em mim, e o Teu soprar seca as minhas lágrimas. Vem até nós e nós vamos a Ti, enche o lugar e nos faz transbordar. Tua presença se mover, fazendo o que ninguém pode fazer. Você nos muda por inteiro, nos faz enxergar, e você vem nesse lugar pra nos encher de tudo que há em Ti. Eu me rendo por inteiro pra Te encontrar, pra Te encontrar. E o Teu mover move os medos em mim, e o Teu falar seca as minhas lágrimas. Vem até nós e nós vamos a Ti, enche o lugar e nos faz transbordar. Tua presença se mover, fazendo o que ninguém pode fazer. Você nos muda por inteiro, nos faz enxergar, e você vem nesse lugar pra nos encher de tudo que há em Ti. Eu me rendo por inteiro pra Te encontrar, Papai, em nome de Jesus, Senhor, pra Te encontrar. nos rendemos à Tua presença, Senhor. O que clamamos, Jesus, é que, Pai, o Senhor possa impactar as nossas vidas, a
forma simples que o Teu Evangelho é apresentado a nós, Pai, sem nenhuma necessidade de intervenção humana, que nós, ao passo que buscamos a Tua presença, também possamos vê-lo vindo na nossa direção. Espírito Santo, vem com Teu poder, Senhor. Nós sempre declaramos e cremos dessa maneira que apesar de nós, não é porque somos especiais, mas é porque o Senhor é especial. Oramos, Senhor Jesus, para que o Senhor, Pai amado, possa tocar pessoas nesse lugar, que o toque físico, literalmente, Senhor, aconteça, que a Tua voz possa ser audível ao nosso coração, ao nosso espírito, que nessa noite haja uma conexão, Senhor, uma conexão que vá além, Senhor, de ouvir uma pregação. Nós queremos ouvir o Senhor falando, Pai, que nós não limitemos a Tua presença, a Tua manifestação nesse lugar. Pelo contrário, Senhor, que cada um aqui possa promover essa manifestação. Oh, Papai, nós necessitamos tanto de Ti, Senhor. Nós clamamos tanto por Tua presença. Vem com Tua misericórdia, graça e poder, Senhor, abalando, Senhor, as estruturas humanas, estabelecendo, Senhor, as estruturas eternas. Nós oramos, Senhor, como declaramos nessa canção, o Teu mover, Senhor. Pai, o Teu mover move os medos, Pai, de nossas vidas. O Teu soprar, Senhor, seca as nossas lágrimas, Pai. Vem até nós nessa noite, Senhor. Vem até nós, Senhor, que nós queremos ir à Tua presença. Em nome de Jesus. Pai, eu creio, Senhor, que algumas pessoas terão experiências sobrenaturais contigo nessa noite, Senhor. Que esse dia, Pai, não será esquecido tão facilmente, Senhor. Que mais, Senhor, do que estar em um lugar físico, nós estamos na Tua presença. Nós ouvimos o Teu convite, Pai, o convite que o profeta Isaías nos fez, que fez por nós também, que fez chegar até nós. Vinde a mim, os que têm fome e sede, ouvi e viverei. Nós ouvimos a Tua voz aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Se você crê e concorda, queridos, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode acender as luzes lá, queridos. Queria que você, ainda de pé, tivesse a oportunidade de adorar o Senhor, não apenas com as canções, não apenas com os gestos de adoração, com o levantar das nossas mãos, não apenas com as nossas palmas, não apenas com as nossas vozes, mas com o entendimento que nós adoramos com tudo que somos e com tudo que temos. Que você tivesse nesse momento a oportunidade de adorar ao Senhor com os teus dízimos e as tuas ofertas. Se você preferir, aí nas cadeiras tem um envelope, você pode colocar no envelope e trazer aqui no gasofilácio. Se preferir fazer pelos meios eletrônicos, aí atrás do envelope também tem como fazer. E como sempre declaramos aqui, a razão número 1 para que nós tenhamos todos os nossos cultos essa oportunidade é porque essa prática é uma prática bíblica ensinada nas Escrituras, de capa a capa. Você pode ver Jesus ensinando, Deus ensinando lá em Gênesis, que é o começo da Bíblia, e até na igreja contemporânea, a de Jesus Cristo, essa prática das ofertas, dos dízimos, das entregas, da adoração, através daquilo que as pessoas possuem, ela é feita em todos os momentos. Nunca foi feita sob ameaças, nunca foi feita sobre um contexto de obrigação, e nós tentamos ser aqui como uma igreja de Cristo o mais fiel possível nesse ensinamento. Então, se você se sente chamado a praticar, se sente chamado a oferecer não apenas o teu louvor, através das vozes, gestos, mas também através daquilo que Deus tem depositado na tua vida, você pode se levantar e vir aqui à frente, amém? Eu quero orar por você também nesse sentido, e eu creio que se Deus abençoar você, você também pode abençoar muitas outras vidas, além da tua família, além dos teus vizinhos, dos teus amigos, você pode abençoar o reino também. Você pode fechar os teus olhos, queridos? Você crê que você serve o Deus do impossível? Você crê que você serve o Deus que é dono do ouro e da prata? Nós sempre ensinamos aqui que não é correto fazer barganha com Deus, amém? Nós não damos nada a Ele para receber outra coisa dEle. Nós entregamos porque é uma expressão de amor e de gratidão aquilo que Ele já fez por nós. Mas Ele nos ensina que nós deveríamos orar e que
né, na medida em que nós somos fiéis, há uma promessa lá em Malaquias que Ele abriria os céus e bênção tal, né, viria sobre a nossa vida que não seríamos, né, capazes de suportar. Então eu quero orar para que essa bênção venha na medida da Tua fidelidade. Pai, em nome de Jesus, nós todos aqui, Senhor, estamos conscientes da Tua palavra, da Tua verdade. Pai, queremos, Deus, reivindicar as bênçãos financeiras, Senhor, sobre cada pessoa, sobre cada família que aqui está. Que a Tua graça, Senhor, poderosa graça, Senhor, venha sobre nós e nos capacite, Senhor. Que nós possamos, Pai, cooperar para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas, Deus. Que o Senhor dê estratégias para aqueles que têm empresas, Pai, para aqueles que, Pai, estão empreendendo nesse momento, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria na administração dos recursos que chegam até as nossas mãos. Que não nos falte disposição também para trabalhar. Pai, que no nome de Jesus o Senhor dê sabedoria, Pai, para cada um aqui. Pai, que portas se abram para cada um aqui, Senhor. Nós cremos, Pai, que nós não dependemos apenas de nós mesmos, Senhor. Que nós dependemos acima de tudo do Senhor e daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Mas queremos declarar aqui, Senhor, que no que depender de nós, estamos disponíveis e queremos, Deus, no nome de Jesus, receber da Tua parte as oportunidades que o reino dos céus pode nos dar como filhos amados do Senhor. Abençoa cada um aqui, Pai, que eles tenham mais do que o suficiente, Pai, que nunca lhes falte coisa alguma, e além de tudo isso, Senhor, eles possam repartir e ser generosos, Pai, em todos os níveis, em todos os lugares, onde quer que estejam. Pai, que essa generosidade, Senhor, não seja, Pai, no nome de Jesus, um peso ou uma responsabilidade, Senhor, que nos faça ficar preocupados, mas seja algo espontâneo, algo do nosso coração. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, uma alegria sobrenatural, sempre em poder repartir com aqueles que necessitam. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus, uma alegria estar com vocês aqui. Ontem nós estivemos, né, só assistindo e comendo também, né? Comendo também, não posso dizer que eu só assisti, como, né, participei de uma parte ali no final, mas estava lindo demais, né? A Vilma já deu, né, os parabéns para as mulheres, para os homens, né, para todos que realmente participaram desse evento, né, que foi o Mulher Referência. Mas eu não tinha feito isso, quero fazer agora de púlpito, dizer, queridas mulheres, né, que com certeza, né, tiveram trabalhando, pensando, se desgastando, orando por tudo isso. Vocês estão de parabéns. Verdadeiramente o evento foi uma referência para os homens igualmente, que eu sei que tanto homens como mulheres aí viraram a madrugada trabalhando, né, para que tudo ficasse tão lindo e maravilhoso como ficou. E no final de tudo, né, o que nós podemos agradecer é porque Deus honrou o trabalho de vocês, né, e o objetivo que cada evento que nós promovemos como igreja se cumpriu e vai se cumprir em nome de Jesus, que é tocar vidas, que é abençoar vidas, que é cumprir a missão que Deus nos deu, né, de levar o evangelho, de levar as boas novas. E eu tenho certeza que muitas daquelas mulheres e até os homens que estavam aqui, eu especialmente fui muito ministrado, foram tocados pelo reino dos céus. Amém? Vocês que estavam aqui foram tocadas? Amém? Eu creio nisso, queridos. Amém? Hoje a palavra será ministrada pelo Espírito Santo, amém? Através da vida da Vilma. E eu queria que você estivesse bem atento, que você, né, se for possível, tome nota de algumas coisas. Como uma mensagem pregada, ela né, é pregada para muitas pessoas, o que eu creio de forma especial. Alguns aspectos vão ser, né, direcionados para você, alguns aspectos serão direcionados para mim, e alguns aspectos servirão para todos nós, amém? Então não perca de vista nada do que Deus quer falar com você, né? Tome nota, às vezes, né, o que Deus fala no momento, você fala assim, meu Deus, mas isso não tem nada a ver comigo. Amanhã, depois, né, semana que vem, talvez você precise exatamente daquilo que foi ministrado aqui. E se você não tomar nota, se você não prestar atenção, vai acabar perdendo o direcionamento de Deus, amém? Queria que você estendesse tua mão também para cá, para orar pela Vilma, né, para nós, né, realmente vermos Deus fluindo através da vida dela. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Vilma também a Ti, Senhor. E te pedimos, Deus, que o Senhor use ela com graça e sabedoria, com unção e com poder, Senhor, que ela possa se alegrar enquanto Te serve, Pai, que o Senhor possa se alegrar enquanto ela serve o Senhor, e que nós todos, Pai, possamos dar graças no final dessa mensagem, Senhor, porque o Senhor falou conosco.
Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Agora sim as crianças podem vir. Podem vir, crianças. Boa noite, a paz, igreja, sejam todos bem-vindos mais uma vez, que bom estarmos aqui. Vieram todas as crianças já? Que bom, né? Um exército. De 3 a 11 anos. Só, né, como a gente tem conversado, que às vezes o espaço lá, como não tem muitos professores, muitos tios para cuidar, então a gente está limitando a idade da criança até 10, quando completa 11 anos, daí já fica no culto, não vai mais para a classinha. Então, só lembrando, né, para os pais estarem conversando com as crianças, né, introduzindo eles no culto, falando que é uma bênção, que eles estão crescendo, por isso vão ficar aqui no culto, né, com os pais, os que já têm 11 anos. Deus, eu oro abençoando essas crianças, Pai, para que elas vão ali ter um tempo agora especial contigo, que elas venham se encontrar contigo, Jesus, e eu peço que através da ministração que elas vão ser ministradas nessa noite, o Senhor venha tocar o coração delas e que elas venham se abrir para Ti, que elas venham desde já, desde criança, se entregar a Ti, Jesus, e que com isso elas venham crescer em sabedoria, Deus, que elas venham se tornar mulheres e homens segundo o Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças, podem ir. Amém. Então vamos, né, compartilhar nessa noite, conversar um assunto, assim, algo que particularmente na minha vida eu tenho me cuidado bastante, tenho me cuidado muito, tenho vigiado para que eu acerte mais, para que eu erre menos, e eu preciso muito vigiar todos os dias e tomar cuidado para realmente cumprir o propósito de Deus, né, na minha vida. E a gente vai ler, se você quiser achar, 1 Coríntios 12, do versículo 14 até o 18. A gente vai ver que ali a Bíblia ensina para nós que todos os membros do nosso corpo têm a sua importância e que nenhum deles deve ser desprezado, né? Porém, cada um realiza ali uma função distinta. Então, ali no texto diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como quis. Então, eu quero iniciar para a gente refletir, assim, fazendo uma pergunta para vocês. Falando assim, ali a gente vê que todos os membros do nosso corpo têm a sua função distinta, todos eles têm a sua importância, têm o seu valor. Nenhum deve ser desprezado, todos, por mínimo que você pense, porque a unha tem a sua importância, né? Tudo no nosso corpo tem o seu valor, tem a sua importância, né? Porém, cada um realiza ali uma função distinta. E a pergunta que eu quero fazer: qual membro do nosso corpo é mais importante em termos de realizar algo poderoso? Todos são importantes, mas qual que você acha que é, assim, bem poderoso, né? Importantíssimo em termos de realizar, de fazer acontecer alguma coisa? Alguém quer dizer aí uns palpites? O que vocês acham? Que é tão importante no nosso corpo, que é muito importante, para que a partir dele a gente realize coisas poderosas e grandiosas. Alguém vai falar alguma coisa aí? Estão falando, mas assim, muitos poderão responder ou pensaram, eu acho que as mãos, talvez, né? Eu acho que as pernas ou os olhos, né? Talvez ficou refletindo e pensando, talvez isso, talvez os ouvidos, talvez.
Mas o que eu iniciei falando, que é algo que eu tenho cuidado bastante na minha vida, para que eu use esse pequeno membro do meu corpo para ser uma bênção. Qual que é o poder de um membro tão pequenininho do nosso corpo que se chama a língua? A nossa língua. Ela tem um poder muito grande. E nós vamos conversar sobre isso nessa noite. Ela tem poder para gerar vida e para gerar morte. Então, por isso que eu falei que eu cuido muito, porque não só as mulheres, mas a gente, mulher, gosta de falar bastante, né? E eu sou uma delas. Eu falo bastante e normalmente quem fala muitas vezes fala demais. Às vezes acaba colhendo os frutos por ter falado exagerado, por ter falado demais, por ter falado que não devia. Então, muitas pessoas desconhecem ou ignoram o poder da língua, mas por isso não deixa de colher, né, os frutos. Se você até hoje não sabia que as tuas palavras têm poder de gerar vida ou gerar morte, você está aqui para saber isso, para você ter conhecimento. Porque mesmo que a pessoa não saiba, ela vai colher os frutos. Se ela está gerando frutos de bênção, de vida da boca dela, ela vai colher isso. Mas se gera frutos de morte, também vai acabar colhendo isso. Então, se você está aqui nessa noite, é para que você tivesse conhecimento disso, para que você use a sua língua somente para abençoar, somente para bênção, somente para semear vida, né, e não mais morte. E isso que fala que todas as pessoas colhem do fruto daquilo que semeiam com a sua própria língua, está lá na Bíblia, em Provérbios 18. A gente vai ler o versículo 20 e o 21. Diz assim, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, às vezes, nós estamos o tempo todo semeando. A gente está o tempo todo falando, não é verdade? Então, a gente está o tempo todo semeando. E, como a Bíblia diz ali, todos nós iremos colher daquilo que nós semeamos. E, então, o que nós estamos gerando com a nossa boca? O que de repente, você possa estar matando, gerando morte a partir das palavras que estão saindo da tua boca, né? De repente ferindo pessoas, ferindo alguém, ou destruindo, né? Ou que tem nascido, que tem gerado cura a partir de você, a partir das palavras que saem da tua boca, né? Então, às vezes a gente pode estar colhendo coisas que a gente não entende o que está acontecendo, que eu não gosto do que eu estou vivendo no meu casamento, não estou satisfeito com o que eu estou vivendo com os meus filhos, com a família, mas às vezes pode ser fruto de uma semeadura minha lá atrás, lá no passado. Então, como diz ali que cada um colhe daquilo que está semeando, a gente precisa refletir, né, se por acaso nós não estamos semeando coisas que a gente não está entendendo o que está acontecendo e às vezes foi gerado por nós mesmos. E nessa noite, o que eu quero focar aqui, a gente vai falar sobre nós usarmos corretamente o poder da língua para o nosso bem, para abençoar as nossas vidas e aqueles que estão ao nosso redor. Normalmente, quando eu já ouvi várias ministrações falando sobre o poder da língua, é bastante focado sobre o que nós não devemos fazer, sobre as palavras que ferem, que matam e que a gente não deve fazer. E claro, nós temos que ter conhecimento sobre isso realmente para não fazer. Mas hoje eu quero focar na vida, naquilo que nós podemos usar, nós podemos gerar, né, através da nossa boca. E também na Bíblia, em Tiago 3, o versículo 5 e o 6, nós vamos ler agora, que a Bíblia compara a nossa língua como um fogo. Ali diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Nossa pequena língua, mas ela pode destruir tantas coisas se nós não souber usar ela. A língua também é um fogo, o texto continua dizendo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Então a língua ali é comparada como um fogo, e sobre um fogo, todo mundo conhece, né, e usa o fogo de alguma forma.
né, um fogo controlado, ele pode ser uma bênção, e é uma bênção. Um fogo controlado, nós usamos dentro das nossas casas, nós usamos para preparar os alimentos, para se aquecer, para tantas coisas, né, para trazer luz, né, um fogo controlado, ele serve para isso. Então, ele coopera para a vida. Agora, o efeito de um fogo descontrolado, você também conhece, né, você também sabe, você também já viu, com certeza. Quando começou ali aquele fogo e talvez alguém não percebeu, foi um descuido, um acidente, e de repente aquilo tomou uma proporção tão grande que não tem o que apague aquele fogo, né? E aquilo destrói uma floresta inteira, destrói prédios, casas, muitas vezes até pessoas acabam morrendo porque aquele fogo tomou uma proporção muito gigantesca e não há o que consiga apagar aquele fogo. Então nós precisamos tomar cuidado, né, com a nossa boca, porque às vezes uma palavrinha, um descuido, e aquilo, se a gente não vigiar e permitir continuar fazendo, a gente vai estar causando nessas situações de destruir. Então, vamos focar em usar a nossa língua como um fogo controlado, para abençoar, para gerar vida, né? E para quem, né, já conhece o poder da língua, tem duas coisas para considerar, né? Algumas pessoas focam apenas, né, como eu falei ali, no poder, sabem o poder destruidor, conhecem, então ficam sabendo desse poder destruidor que a língua tem, e ficam o tempo todo preocupados, assim, eu não posso então mais falar isso, eu não posso mais falar palavrão, eu não posso mais mentir, então eu não posso mais ofender, eu não posso mais murmurar, né? Eu não posso, e fica, né, nisso, e isso é desgastante, né, causa um sofrimento, né, para a gente, uma tristeza, é trágico viver somente dessa maneira, né, só pensando no não, não, não. Outras pessoas focam, né, então elas entendem o poder realizador, o poder que a língua tem para trazer coisas boas, né, e elas usam aquilo só para si próprio, só para o seu ego. Sabe aquelas pessoas que estão conversando e tudo gira em torno dela? Você está contando alguma coisa, a pessoa fala, eu também. Se conta uma coisa, eu fiz mais. Se conta alguma coisa, eu faço melhor, né? Eu. Até às vezes uma dor, né? A pessoa, mas a minha dor de cabeça é muito maior que a tua. A pessoa quer ganhar, né? Até na dor, até nos problemas, ela sempre traz para ela é egocêntrica, ela sempre usa para o seu próprio, né, satisfazer o seu próprio ego. E deve haver um equilíbrio nessas duas coisas, né? A gente precisa saber o que não deve fazer, né? E também precisamos cuidar de nós mesmos, né? Amar a nossa vida também. Então tem que ter um equilíbrio, não pode ter um exagero de nenhuma das partes, mas acima de tudo, né, nós precisamos acrescentar, né, viver o propósito de Deus através da nossa fala, para a nossa língua. O que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu aja? O que Deus quer que eu fale? Então, eu preciso sempre pensar sobre isso, né? Não ficar só no que eu não posso fazer. Como que eu venço o mal, né? Eu preciso vencer o mal com o bem. Então, eu sei o que eu não devo fazer. Eu não vou ficar só pensando, eu não devo, eu não posso, eu não quero. Eu vou vencer esse mal dentro de mim, não só pensando em não fazer, mas fazendo o bem. É assim que eu vou vencer. Então, eu sei que eu não devo e não posso fazer. Então, para vencer esse mal que eu não quero mais fazer, eu faço o bem, né? A Bíblia diz que, é um conselho que está lá na Bíblia que fala assim, que a resposta branda, ela desvia o furor. Isso é uma verdade. Você já deve ter vivido a situação de alguém vir pegando fogo e cuspindo fogo para o teu lado, e você responder aquela pessoa brandamente, calma, tranquilo. A pessoa se apaga, se desmonta, ela se constrange e perde as forças ali, e tudo fica bem. Agora, do contrário, se a pessoa vem cuspindo fogo e você gosta mais um pouco ali, aquele fogo fica uma loucura, né? Fica palavra para todo lado e não tem o que consiga, né, tomar uma proporção grande. Às vezes, depois você olha, nossa, mas era tão pequeno, e a gente deixou tomar uma proporção tão grande. Então, eu venço o mal fazendo o bem. Então, se você não quer usar a sua língua como uma pessoa egoísta, se você de repente percebe que você está sendo um pouco egoísta e você quer vencer isso, ao invés de você passar de repente o dia inteiro tentando não ser egoísta, você vai vencer esse mal com o bem. E o que seria? Você vai pensar propositadamente, você vai planejar abençoar. Quando você for conversar com uma pessoa, você vai falar dela, você vai ouvir aquela pessoa,
vai abençoar os planos dela, os sonhos dela. Então você vai estar fazendo, né, vencendo aquele egoísmo, praticando, abençoando, pensando na outra pessoa, abençoando a outra pessoa. Não só ficar quietinho e pensando, não posso, não vou falar nada para mim não ser egoísta. Você vai vencer isso, né, fazendo o bem. Então, essa é uma estratégia poderosa para a gente não cair em erros, para a gente não gerar morte, não gerar morte na vida de outras pessoas ou na nossa própria vida. É pensar assim, dessa forma, né? Eu vou me concentrar, né, no que eu devo fazer, no que eu preciso fazer e ser, e aí eu não vou ter tanto tempo, né, não vou abrir tanto espaço para fazer o que eu não devo fazer. Então, eu vou me concentrar fazendo as coisas, o bem, né, e aí vai sobrar menos tempo para eu errar, né? Então, a sua língua, a nossa língua, ela deve ser um instrumento de fé. Em 2 Coríntios 4:13, nós vamos ler agora, a nossa boca, ela deve estar sempre declarando a palavra de Deus. Ali nesse texto diz assim, ó, está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos. Você crê na palavra de Deus? Sim ou não? Então, se você crê, fale dessa palavra. Professe ela, verbalize a tua fé. Então, se você crê, você vai falar. Eu creio, por isso estou aqui falando. Se você crê, você também vai professar, né? Vai falar, vai declarar a palavra de Deus. A fé, né, ela tem uma confissão, ela deve ter uma confissão. Ela precisa ser verbalizada, a nossa fé. Então, quando nós cremos, nós falamos. Então, se você crê, você vai passar a falar, a declarar, né, a palavra de Deus. Então, nós precisamos viver pela fé. Quando as coisas não estão muito bem, não está muito legal, você vai pela... O que é a fé? É crer naquilo que você ainda não está vendo, mas que você crê que existe um Deus poderoso que pode transformar aquilo, que pode mudar aquela situação. Então você declara aquilo, chamando a existência como se já estivesse acontecendo. Você está declarando a palavra de Deus pela fé. É isso que Deus nos ensina a fazer, e você vai colher desse fruto. Você vai ver esse milagre acontecendo, porque você está crendo, falando, declarando, e então Deus vai agir a partir disso. Né? A gente sabe que as principais manifestações do poder de Deus, né, mencionadas na palavra de Deus ali, também as que a gente vê acontecendo hoje, nos nossos dias, elas foram realizadas a partir de uma fé verbalizada. Né? A pessoa crendo no coração, mas também ela falava, ela verbaliza, quando ela vive um milagre, ela está falando, está verbalizando aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita, aquilo que ela precisa. Né? Nós vemos lá na criação, Deus falando, né? Haja luz, Ele falou e aconteceu, né? Criou, né? Houve, né? Aconteceu ali a luz separando da escuridão, das trevas. Jesus Cristo, quando ele venceu Satanás lá no deserto, que ele estava sendo tentado pelo diabo, o diabo estava ali tentando fazer com que Jesus pecasse, com que Jesus desistisse do propósito de nos salvar, de salvar o mundo, de salvar a humanidade, né? O diabo ali oferecendo coisas para ele. Como que ele venceu aquela situação? Ele declarou a palavra de Deus, ele falou, está escrito. E aí ele declarava, nem só de pão o homem viverá. Então ele cria na palavra de Deus e ele declarou a palavra de Deus, e dessa forma ele venceu a tentação ali, né? Muitas coisas que a gente vê também na Bíblia, pessoas que fizeram a diferença, eles sempre declaravam, porque Deus disse isso, então eu creio nisso e eu vou viver isso. Né? Quando nós vemos a situação de Josué e Caleb, que foram os espiãos lá da terra prometida, né? Que eles foram 12 enviados e os 10 voltaram dizendo, aquela terra tem muitos gigantes, a gente é como formiga diante deles, não tem jeito, nós vamos morrer se nós for lá. O que Josué e Caleb fizeram? Eles falaram assim, porque Deus disse que essa terra é nossa, então nós vamos lá e essa terra vai ser nossa, porque Deus disse, eu creio no que Deus disse,
Então eles foram e conquistaram aquela terra, agarrados numa palavra. E eles declararam essa palavra do que Deus disse ali para eles mesmos, porque eles também estavam com medo. Mas eles venceram esse medo a partir do que Deus disse. E eles não só ficaram pensando para eles mesmos, eles declararam diante daquela multidão, diante daquele povo, o que Deus falou que iria acontecer. Então eles creram naquilo e foram e conquistaram, né, aquela terra. Também, numa certa ocasião, onde Jesus estava conversando com os seus discípulos, né, ele falou para eles, se vocês disserem a este monte, se você crer no coração e não duvidar, e falar a esse monte que ele mude-se daqui, que ele saia daqui e vá para outro lugar, atire-se no mar, isso vai acontecer. Se você crer e falar, as duas coisas, crer e falar. Crer e declarar a palavra. Então é uma lei espiritual. Se eu creio naquilo, eu falo, Deus vai fazer acontecer. Então a nossa fala deve estar sempre alinhada com a palavra de Deus. Não é pensamento positivo. Não é uma coisa que eu penso, que eu acho, e eu começo só a pensar positivo e vai dar tudo certo. Não. Precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Se é aquilo que Deus disse, que eu posso chamar a existência, que eu, né, tenho direito, que Ele quer me abençoar, se está de acordo com a palavra de Deus, então eu vou crer e declarar, né, e aquilo vai acontecer. O pensamento só, pensamento positivo, faz bem ali por um pouco de tempo, mas não transforma, não traz vida. O que traz vida, o que transforma, o que cura, o que faz acontecer é a nossa fé e o nosso falar, o nosso verbalizar, concordando com a palavra de Deus. É isso que gera vida, é isso que transforma, é isso que cura, é isso que nos faz vencer, é isso que nos faz permanecer, né? É isso que nos faz realmente prosseguir e estar em frente e ter esperança nos dias difíceis, né? Quando nós nos apegamos mesmo à palavra de Deus, né? E isso nos traz vida e força para prosseguir, né? Isso que fala aqui, né? A palavra de Deus, ela vai fazer, vai acontecer aquilo para o qual nós declaramos, para o que nós falamos, está em Isaías 55:11, diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, quando você pode usar assim de forma estratégica. Pega versículos da Bíblia. Se você está com problema de saúde, você está com medo, você não está conseguindo vencer aquilo, você procura lá os versículos que fala que Jesus levou naquela cruz toda a doença, toda a enfermidade, e Ele trouxe para nós a cura. Então você não só lê aquele versículo correndo tudo, você declara aquilo com toda a fé do teu coração, e você toma posse daquilo. É disso que nós estamos falando aqui. E tem tantos versículos que eu declaro muitos. Até esses dias a Nicole perguntou: mãe, qual que é o teu versículo preferido? Aí eu falei para ela, um deles, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é um versículo que acompanha a minha vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nos meus dias difíceis, nos dias maus, nos dias de dificuldade, eu declaro com toda a fé no meu coração. Se de alguma forma Deus permitiu que isso acontecesse, eu posso. Com Ele, nele, eu posso vencer isso. Eu posso passar por isso. Eu posso. Deus, para quê? Como o Valdir falou, né? Para quê? Trabalhe em mim, transforme o meu caráter, né? Me faz crescer com essa situação. Então, tem tantos outros. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse também é um versículo que eu declaro muito sobre a minha vida. E eu declaro crendo. Se você só lê assim rapidamente, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você só leu. A diferença, quando eu sei que essa é a palavra de Deus, que isso é Deus que disse, então eu digo assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo, e Deus é amor, e eu creio, Ele está comigo. Então, o medo vai embora. Eu passei uma situação que eu literalmente vivi esse milagre de vencer esse medo. Uma vez que eu estava no hospital, internada, prestes a fazer uma cirurgia que eu nunca tinha feito, e ser pela primeira vez, e tantas coisas passavam na minha cabeça, e eu literalmente estava tremendo de medo. Eu tremia de medo, esperando, aguardando. E aí eu tinha levado um livro para mim ler lá.
no hospital e eu creio que Deus estava tentando falar comigo, mas aquele medo estava tão grande que eu não ouvia Deus falar. Às vezes a gente deixa alguma coisa entrar no nosso coração, seja o medo, a ansiedade, a preocupação, e Deus está tentando falar, mas Ele não encontra espaço, porque a gente permitiu que aquele sentimento, no meu caso ali era um medo tão grande, tinha tomado conta da minha vida e eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser o medo. Medo do que ia acontecer, medo de algum erro, medo de alguma, né, o que poderia acontecer comigo e ia deixar as crianças e blá, blá, blá. Tipo, o medo foi trazendo uma coisa ruim atrás da outra. E aí eu peguei aquele livro, lendo aquele livro, e de repente apareceu esse versículo: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas, meu Deus, foi tremendo, foi tremendo. Eu li aquele versículo e falei, é isso. E eu declarei aquele versículo com toda a fé no meu coração. Eu falei, eu creio nesse amor que lança fora todo medo. Gente, foi assim, foi um milagre mesmo, transformou. Eu parei de ter medo e fiquei, parece que nada estava acontecendo. Uma paz tomou conta do meu coração, do meu ser naquela hora. Não parecia que eu estava mais no hospital, não parecia mais que eu ia fazer aquela cirurgia. Estava tudo bem. Eu não tinha mais aquele medo, não me dominava mais. E eu estava em paz. E foi tudo bem, graças a Deus. Então, vença o mal com o bem, declarando a palavra de Deus para você mesmo, para a tua alma, para os teus pensamentos. Né? E se ali estivesse, né, alguma coisa enviada das trevas, também com a palavra de Deus, eu venço o inimigo que está tentando, de alguma forma, me prender, me paralisar, me vencer ali, às vezes, né, os textos são aqui do medo, pode ser tantas outras coisas. Então, a palavra de Deus nos faz vencer sempre. E crer e declarar. Crer e declarar. Lembre-se disso. Então, coloque lá versículos na tua casa, na geladeira, no teu quarto, onde você vai de manhã no espelho. Põe lá, cola lá e você vai olhar para aquilo e você vai declarar que você vai viver aquilo que Deus está falando a teu respeito. Então, agora nós vamos ver, como eu estou falando, que nós estamos focando aqui no que eu devo fazer, no que eu devo falar a partir da minha língua, com a minha língua. Alguns versículos, alguns conselhos de Deus para nós, do que Ele diz que nós precisamos falar, do que nós devemos falar. E se nós ocuparmos a nossa vida com isso aqui, vai sobrar bem pouquinho tempo para nós errar. Vai faltar tempo para nós ficar aí tropeçando e caindo, né? Então, a primeira coisa que eu vou ler está em Números 6, do 22 ao 27. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, que a Bíblia diz para nós fazer, é ficar sempre ocupado, abençoando tudo que nós puder, tudo que você puder. Então, ali no texto diz assim, ó, e falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e a seus filhos dizendo. Então, hoje eu quero dizer assim, né, fala ao Valdir, a Ana, ao João, a Maria, a você. Coloca o teu nome aqui, como se Deus estivesse dizendo para você dizer, ó, assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus tem prazer em abençoar, em fazer acontecer aquilo que você está declarando, aquilo que você está dizendo, aquilo que você está falando. Então, abençoe seus filhos, abençoe seu marido, abençoe sua esposa, abençoe seu sogro, abençoe sua sogra, abençoe, abençoe. Quando vir palavras que você quer falar e você, não posso falar porque isso vai gerar morte e eu mesmo vou acabar colhendo esse fruto, você vai abençoar, você vai declarar pela fé, você vai chamar à existência aquilo que ainda não está acontecendo. Você não vai estar falando, mas não é uma mentira, é a fé. Você vai declarar e chamar, né, aquilo que ainda não está acontecendo, você vai abençoar todas as pessoas, você mesmo, a tua vida mesmo. Você fala, Deus abençoa a minha vida, eu me abençoo nesse dia e Deus vai fazer acontecer. A segunda coisa que eu quero falar aqui para nós nessa noite está em 1 Tessalonicenses 5,18. Para nós fique ocupado agradecendo e transforme a gratidão em palavras. Às vezes você é grato por tantas pessoas,
pelo teu esposo, você é grato pelos teus filhos, você tem gratidão por uma vizinha, um parente, alguém que fez algo por você ou está fazendo, mas você não fala, você não declara, ou a Deus mesmo, às vezes você não declara. E ali no texto diz assim, ó, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em tudo nós precisamos e devemos dar graças, né? Até em situações, por pior que seja a situação que você está difícil, você tem como agradecer, você tem o que agradecer. Se você está passando por uma situação de enfermidade, você vai agradecer a Deus, porque você tem um médico que está cuidando de você, porque você tem alguém que está te auxiliando, porque você tem uma casa para morar, você sempre vai encontrar, porque você tem uma família, você sempre vai encontrar motivos para agradecer a Deus. E também você ora pedindo a cura e você já agradece, crendo que Ele vai curar, que você vai vencer aquela enfermidade. Então, em tudo nós precisamos e devemos ser gratos, essa é a vontade de Deus. Terceira coisa, ocupe-se com orações que lançam suas ansiedades e preocupações sobre o Senhor. Em Filipenses 4:6 diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Em Filipenses 2:14 também diz assim, façam tudo sem queixas, sem reclamar. Então, na tua preocupação, no teu medo, na tua ansiedade, ao invés de a gente emprestar a nossa boca para semear ali sementes do mal que vão atingir pessoas ou a nós mesmos, nós vamos transformar aquilo em oração, transformar aquilo numa petição, numa entrega ali para Deus e não dar espaço para murmuração, para reclamação, que isso, né, a gente acaba deixando que o inimigo use, né, a nossa língua, se a gente fizer isso. Então vamos transformar sempre, né, lançando as nossas ansiedades e preocupações, né, através de orações a Deus. Ocupe-se também declarando a origem do teu valor. Isso é muito importante porque o inimigo, eu vejo que pelo menos para mim é uma luta constante em saber que eu sou filha amada de Deus e eu realmente viver isso todos os dias. Muitas vezes eu sou tentada a pensar que nem é tudo isso, que não é, nem ache que você é tanto assim, né? E a gente às vezes se compara com outras pessoas, a gente se sente tão pequeno e às vezes o passado vem. Então nós precisamos declarar quem nós somos em Deus, quem Deus diz que eu sou, quem a Bíblia diz que você é. É isso que você deve declarar para você mesmo, nos teus dias de tá lá borocochô, que tá lá se sentindo tão pequenininho, você deve declarar com fé a palavra de Deus ao teu próprio respeito. E também eu já vivi experiências de declarar isso, quem eu sou em Deus, nesses dias maus, e sentir algo dentro de mim, transformando, mudando, onde eu saí daquele momento ali de oração, de declarar isso a meu respeito, totalmente transformada. Né? Então, e um deles que eu coloquei hoje aqui em Salmo 139:14 diz assim, o salmista fala assim, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então você vai declarar isso a teu respeito, vai falar assim, eu sou uma obra maravilhosa de Deus. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez é bom, é maravilhoso. E eu sou uma obra de Deus. Então você vai declarar o que Deus diz a teu respeito, o que a Bíblia diz a teu respeito, e não vai dar espaço para aquilo que você mesmo pensa a respeito de você, por coisas que pessoas disseram ou dizem a respeito de você, te menosprezando, te diminuindo. Você vai dizer para você mesmo e ter fé de que você é o que Deus diz que você é, de que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. A outra coisa, ocupe-se sempre louvando e pregando o Evangelho, deseje fazer conhecidas as obras de Deus, e isso está em Salmo 105, 1 e 2, diz assim, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Então esse é um propósito de Deus para mim e para você. Conte daquilo que Deus tem feito na tua vida, fale, testemunhe, não perca tempo, não perca oportunidades, né? Louvar, cantar, onde você estiver, no carro, em casa, louvar, cantar, adorar o Senhor e fazer conhecidas as suas maravilhas.
Outra coisa, ocupe-se sempre em escolher e liberar as palavras que edificam, palavras moderadas, temperadas, agradáveis. Isso está em Efésios 4:29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Em Colossenses 4:6 também diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E esse é um desafio, para mim é um grande desafio, tenho vigiado bastante, e eu sempre peço: Deus, me dê sabedoria, e me deu Valdir também, graças a Deus. Ele foi muito usado por Deus para me centrar um pouco, e quando nós recém-casados, ele sempre falava: você fala demais, cuide um pouco como você fala, tem coisa que não precisa, não era necessário ter falado isso, aquilo. Então Deus, o Espírito Santo e o Valdir me ajudaram muito, e o Espírito Santo continua trabalhando na minha vida, e eu busco essa sabedoria em que da minha boca saiam palavras somente que edifiquem, somente que dê graça aos que ouvem, né? Que eu não saia por aí falando que vem na minha cabeça e sem pensar nas consequências, né? Que da minha boca saiam palavras temperadas com sal, agradáveis. Então esse deve ser o nosso alvo diário, todos os dias, porque o nosso espírito, ele se converte, ele está conectado a Deus, mas a nossa língua, a carne, ela sempre quer prevalecer, ela sempre quer aparecer, como a gente viu ali no versículo, que a nossa língua ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Se ela não for guiada pelo Espírito Santo, o que falou no versículo? Ela vai ser guiada pelo inferno, pelo mal, pelo inimigo. Então nós precisamos permitir e vigiar todos os dias, prestar atenção, né? Que a nossa boca, que a nossa língua seja guiada pelo Espírito Santo somente. E então, esses foram alguns versículos que eu citei aqui, mas a Bíblia é repleta de coisas, de versículos, de conselhos, de ensinos que Deus nos diz para nós fazermos, para nós declararmos, para que a gente viva a partir daquilo que nós falamos, para que a gente colha os frutos de bênçãos sobre a nossa vida, a partir daquilo que falamos, que declaramos com a nossa boca. E eu quero ler um exemplo aqui que eu acho tremendo, um só. Você também, né, pode estar lembrando aí de situações que pessoas venceram, ou pessoas também que foram curadas na Bíblia. Você pode lembrar que muitas vezes Jesus chegava para a pessoa e falava para ela: o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? E a pessoa falava: eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero andar. Ela declarava o que ela queria, o que ela precisava. E aí ele falava: se você crer, vai acontecer. Né, muitos chegavam, né, até Jesus declarando, verbalizando. Eles falavam: sim, eu creio, Jesus. E aquilo acontecia. Eles recebiam a cura para si próprio ou para algum familiar, filho, né, tantas situações que nós vemos isso, né, que a pessoa declarava. Por que Jesus perguntava? Jesus já sabia o que a pessoa queria. Se um cego chegou até Jesus, o que será que ele ia querer, né? Enxergar. Mas Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? E ele falava: eu quero ver. E aí, Jesus, né, abençoava: se você crê, isso te acontecerá. Então, nós precisamos verbalizar aquilo que nós cremos, né, chamar à existência aquilo. E em 1 Samuel 17, do 45 ao 47, eu vou ler agora esse versículo aqui, para a gente entender que nós precisamos fazer guerra com as nossas palavras. Você precisa fazer guerra com as suas palavras. Guerra no reino espiritual, não contra a pessoa, não contra o filho, não contra o marido, chegar lá e, né, lascar na vida das pessoas, não. Você vai contra o reino espiritual. Muitas vezes você sozinho ou sozinha na tua casa, você vai fazer guerra ali no reino espiritual, desfazendo, mandando embora, realmente declarando que você não quer aquela contenda, aquela confusão, aquela discórdia, aquela destruição na tua casa. E você vai repreender então o mal, mandar, falar o que você não quer, e você vai dizer o que você quer. Você vai falar o que você deseja para o teu casamento. Você vai trazer à existência o que você deseja para viver ali com os teus filhos, com a tua família.
você vai falar, declarar, e você vai dizer em nome de Jesus, eu creio na palavra de Deus que diz que eu tenho direito a viver isso, 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 e eu creio nisso, e eu quero viver essas coisas, e você vai viver. E esse exemplo que nós vamos ler aqui é de Davi, quando ele venceu lá, todo mundo conhece a história de Davi que venceu o gigante Golias, lá o filisteu, que ele pegou uma pedrinha e ele conseguiu acabar com aquele gigante. Mas vejam só o que ele falou, o que ele declarou enquanto ele estava indo vencer aquele gigante. Qual que é o teu gigante? Qual é o gigante que você está lutando aí, que você está tentando vencer? Olha o que ele falou, né? Então, ele estava ali, diante daquele gigante, a batalha já estava, né, ele já tinha se oferecido para ir guerrear. Então, na hora que ele estava ali em contato com aquele gigante, ele falou assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. E nós sabemos bem o que aconteceu. Aconteceu exatamente o que Davi declarou. Ele falou assim, que ele estava indo contra aquele gigante em nome do Senhor dos Exércitos, e que ele ia ferir a cabeça dele, e ia tirar a cabeça dele, né? E ele não tinha esse plano, essa estratégia, ele não sabia, mas ele declarou, crendo com fé, que Deus iria fazer aquilo, e fez. Né? Com a pedra ele derrubou o gigante, com a espada do próprio gigante, ele pega a espada e corta a cabeça dele. Então ele chamou à existência aquilo que ainda não existia pela fé, e Deus fez aquilo acontecer. Qual que é o teu gigante? Faça a guerra no reino espiritual, com as tuas palavras, mandando embora toda obra maligna e chamando à existência o que você quer viver. Diga isso, declare isso dentro da tua casa, no teu trabalho. Declare, passe, né, os teus dias declarando o que você deseja, o que você quer, pela fé. Viver, né, e acontecer na tua vida. Então pare de destruir a si mesmo e aos outros com a sua boca. Desfrute do uso correto, né, do poder do uso correto das palavras. Então nós vemos que boa parte do nosso sucesso virá de nós nos ocuparmos corretamente com o que dizer e fazer. Muitas vezes nós somos derrotados porque ficamos ali lutando, tentando não fazer o mal ao invés de fazer o bem. Então, o que faz nós vencer o pecado? Se eu só ficar pensando assim, eu não posso pecar, eu não vou pecar, eu não posso pecar porque o pecado é errado, porque o pecado é mau, não vou pecar, eu não posso pecar, a gente vai acabar pecando. O que nos faz vencer o pecado? É entender o que Jesus fez por mim, é receber o perdão dos meus pecados e é amar a Jesus com todo o meu coração. Então, quando eu amo a Jesus com todo o meu coração, eu fico longe do pecado. Eu não desejo mais pecar, o pecado já não me atrai mais, os meus olhos não estão mais no prazer que o pecado dá, e sim no prazer que Jesus dá, no prazer que eu tenho em Jesus, na liberdade que eu tenho em Jesus Cristo. E é isso que me deixa longe do pecado. Então eu venço o mal fazendo isso, amando a Jesus com todo o meu coração, servindo, seguindo a Ele. Então não dê ao diabo, né, oportunidades para escravizar você ou usar a sua língua, nem mais um dia sequer. Amém? E para encerrar, para terminar, né, nós sabemos que a nossa língua, na verdade, ela está profundamente conectada com o nosso coração. E né, aquilo que está no nosso coração vai transbordar, né, da nossa boca, na nossa língua. Então, do que nós estamos enchendo o nosso coração? Nós precisamos guardar o nosso coração, encher o nosso coração com a palavra de Deus, com aquilo que é santo, com aquilo que é puro, né, renovar a nossa mente diariamente, né, enchendo o nosso coração com as virtudes de Deus,
para que da nossa boca fluam palavras de bênção. Então, do que o nosso coração estiver cheio, fluirá aquilo da nossa boca. Antes que eu não tinha esse conhecimento, que eu não tinha esse entendimento do poder das palavras, da língua, eu vivia falando coisas que vocês nem não têm noção, assim. Quando eu tive esse contato e eu aprendi isso, eu comecei a encher, e aí eu só queria não fazer mais aquilo, era difícil, eu não conseguia. Mas quando eu comecei a amar Jesus com todo o meu coração, né, e aí todas as estratégias, né, que eu contei para vocês, e o Valdir me ajudando, e eu comecei a me encher de Jesus mais e mais, até que hoje, graças a Deus, eu me considero que eu já venci bastante. Ainda tenho que vigiar muito, mas já da minha boca é mais natural, eu tenho um outro estilo de vida. O que sai da minha boca agora, né, eu sempre estou procurando honrar e agradar a Deus. E Lucas 6,45 diz assim, ó, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, do que você está enchendo o teu coração? De vídeos, de séries, de filmes, de coisas que não edificam, de tragédias, de mortes, de desgraças que você vê e assiste e ouve falar, de pecados, de coisas que estão trazendo para você e você está absorvendo tudo. Se o teu coração está cheio dessas coisas, vai ser difícil a tua boca proferir palavras de bênção. Então, do bom tesouro do seu coração, o homem tira o bem. E se for do mal, vai acabar saindo o mal. Então, o que está no nosso coração? E lá já em Ezequiel, nós tínhamos a promessa de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e que lá fala assim, tem um versículo, eu nem anotei agora, mas eu sei que tem um versículo que fala assim, eu lhes darei um novo coração e porei em vocês o meu espírito para que sigam os meus decretos e obedeçam. E nós vivemos isso em Jesus Cristo. Em Jesus nós temos esse novo coração, nós podemos ter esse recomeço, esse novo coração em Cristo nas nossas vidas. Em Romanos 10, o 9 e o 10 diz assim, ó, se você confessar com a sua boca, olha a importância, o poder que nós temos, se eu confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor e crer no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha o poder que nós temos para realizar, para fazer com a nossa boca. Pois com o coração se crê para a justiça e com a sua boca confessa para a salvação. Em João 14, 23 diz assim, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. E se o meu Pai, e aí diz, eu e meu Pai viremos para ele e nele faremos morada. Você crê nisso? Você deseja viver isso? Você deseja ter esse novo coração? Deseja que Jesus, o próprio Deus, venha morar em você, habitar em você? Ele diz, e meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Então, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração, né, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E eu quero convidar você nessa noite, vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Se você tem esse desejo de realmente estar com esse bom tesouro, qual é o melhor tesouro que você pode ter na tua vida? É Jesus Cristo. O maior e melhor tesouro que você pode ter na tua vida é Jesus ocupando o lugar que é devido a Ele no seu coração. Então, como nós aprendemos hoje, que se você crê nesse versículo, que você é salvo, se você já crê em Jesus, mas se você confessar, declarar isso com a tua boca, eu quero te convidar a fazer isso nessa noite, junto comigo. Eu vou falar aqui uma oração, e se você crê, e você quer que Jesus faça morada no teu coração, para que da tua boca fluam as palavras de bênção, para que da tua boca fluam as palavras de vida, para que você passe a gerar vida a partir, né, das tuas palavras, e que você seja salvo. Vamos fazer essa oração juntos, eu vou falar e você repete comigo. Faça isso crendo com todo o teu coração. Diga assim: Senhor Jesus,
eu te aceito. Faça isso com os olhos fechados para que nada te distraia. Diga assim: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E eu te peço para escrever o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que eu sou pecador e eu me arrependo dos meus pecados e peço que me perdoe. Eu te convido para habitar no meu coração. Faz morada em mim para sempre. Amém. Amém. Agora eu quero orar por você. Creia que Jesus está aí, que Jesus está no teu coração. E que vai fluir da tua vida rios de água viva, fluirão a partir de você. Oh Jesus, eu oro abençoando cada um que está aqui nessa noite, aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez ou refizeram com fé, estão se aliançando contigo novamente, Deus. Oh, que o Senhor venha mesmo fazer morada em cada coração aqui. Que o teu Santo Espírito esteja dirigindo, esteja conduzindo essas vidas, que elas venham a permanecer no caminho, que elas venham a desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para cada uma delas. Eu oro abençoando as vidas que estão aqui, suas famílias também, seus familiares, seus amados, que eles venham fluir, que da boca deles venham a fluir essas palavras de vida, esse rio de água viva prometido pelo Senhor, e que isso venha promover cura, que o poder das palavras que saírem da nossa boca, juntamente com a fé, com a tua santa palavra, venha promover transformação nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, na cidade, onde nós estivermos. Em nome de Jesus eu abençoo cada um que está aqui. Suas vidas, seus familiares, seus amados, recebam tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, ó Deus, que seja liberado nessa noite para cada um aqui.